Vamos ministrar a palavra de Deus na carta de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de número 5, 6, 7, 8. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Os que encontraram, digam amém. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O tema da nossa ministração nesta noite será: peça sabedoria a Deus. Declarem comigo: peça sabedoria a Deus. Outra vez: peça sabedoria a Deus. Na última sexta nós explicamos quem é este Tiago, como se deu o seu processo de conversão, e explicamos o amadurecimento espiritual com base nos versículos anteriores, amadurecendo com as provações. Demonstramos algumas maneiras disso acontecer, avaliando ou fazendo as contas. Segundo, abrindo a mente para o saber espiritual. E terceiro, submetendo-se ao tratamento de Deus. Apesar das mensagens estarem registradas nas redes sociais, aconselho os irmãos a fazerem uso de uma caneta, de um papel para escrever ou fazer anotações, porque a mente humana tem suas fragilidades. Você guarda uma mensagem, guarda um ponto de uma mensagem, mas depois de alguns dias, mesmo tendo chamado a sua atenção, isso desaparece ou fica guardado nas gavetas das memórias. Estando escrito, é mais fácil de você retornar ao que foi dito e fixar ainda mais o conhecimento. Então, oriento desde os nossos obreiros a todos os nossos irmãos a fazerem o acompanhamento das doutrinas, sempre escrevendo aquilo que chama a atenção, ou mesmo a organização da ministração, para que fique fixado na mente e no coração. Hoje nós vamos falar do versículo 5 em diante. E Tiago apresenta-nos uma necessidade de todo ser humano. A necessidade de sabedoria. Para os judeus, a sabedoria estava relacionada ao conhecimento da Torá, o conhecimento da lei. Esse conhecimento era tão valorizado que não existiam pessoas analfabetas em Israel. Elas eram ensinadas desde a infância, com base na lei, nas escrituras sagradas.
aprendiam a ler com a Bíblia deles. Passagens da lei eram escritas nos umbrais das portas. As pessoas deveriam ter textos e passagens inteiras gravadas na mente. E entendia-se que quanto maior fosse o conhecimento das Escrituras, maior sabedoria uma pessoa poderia ter. A mentalidade judaica não é descartável, de fato. Os que conhecem a palavra de Deus tornam-se mais sábios do que os seus professores. O conhecimento das Escrituras produz verdadeira sabedoria. O mundo greco-romano onde Tiago vivia, pensava no saber, na sabedoria de uma forma diferente. Para eles a sabedoria estava relacionada ao conhecimento filosófico, ao acúmulo de informações. É basicamente a mentalidade existente em nossos dias acerca do saber. É muito comum as pessoas confundirem sabedoria com diplomas. E achar que alguém que consegue um diploma elevado no reconhecimento secular, ser necessariamente uma pessoa sábia. É assim que se entende sabedoria no mundo. Quando você escuta que alguém é mestre, doutor, bacharel, você pensa, deve ser alguém muito sábio, porque é isto que é passado para nós. Sabedoria como acúmulo de conhecimento. E a verdade é que a sabedoria não é acumular conhecimentos. Algumas destas pessoas conseguem se dar bem secularmente na vida, mas não possuem um pingo de inteligência emocional. E ainda não possuem a maior e mais verdadeira sabedoria, que é o temor a Deus. O temor a Deus não é apenas o princípio do saber, como está escrito em Provérbios 1:7. O temor a Deus é a própria sabedoria. Ser sábio é temer a Deus, é respeitar a Deus. Tiago consegue transcender estas duas mentalidades. A do conhecimento superficial das Escrituras e a do acúmulo de conhecimento mundano, secular. Tiago diz que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E ela pode ser conquistada por meio da oração. Ele diz, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Alguns estudiosos afirmam que esta expressão seria melhor traduzida como: vocês precisam de sabedoria, ou porque vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus. Todos precisamos de sabedoria. Todos precisamos. E em primeiro lugar, você deve pedir sabedoria, porque ela revela a dependência de Deus em oração. Digam comigo, revela a dependência de Deus em oração. Jesus contou uma parábola. E uma das frases mais importantes deste relato bíblico não é a parábola em si, mas o que Jesus disse antes, sobre o dever de orar sempre e nunca
esmorecer. Um crente que não ora está revelando-se um tolo na igreja. Alguém desprovido de sabedoria. Como assim, pastor? Deixa eu tentar explicar melhor. Imagine o que é você ter um pai com todos os recursos possíveis, imagináveis e inimagináveis. E você ainda assim viver na miséria. É exatamente essa relação de quem recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não se apropria das riquezas espirituais reservadas para a sua vida. Estar em Cristo e não viver uma vida de oração é ser tolo, é ser fútil, é desperdiçar oportunidades, é escolher viver em um nível inferior de espiritualidade. Mas alguém questiona: eu oro, mas não vejo as coisas acontecerem. Eu peço, mas não vejo as minhas petições se cumprirem. É porque a oração não é um botão que você liga e faz as coisas acontecerem. Não é um forno micro-ondas que você já determina o tempo para buscar a comida pronta. A oração é mais do que isso. É um fogão a lenha que precisa ser tratado, abastecido com lenha, até chegar ao ponto máximo de fervor. E mesmo que as coisas ao seu redor não sejam em nada modificadas, quando você ora, a oração muda você. A oração transforma você. Ela tem o poder. Esse canal criado por Deus tem o poder de moldar você. Porque quando você está na presença de Deus e você lança as suas ansiedades, o apóstolo Paulo fez uma referência extraordinária acerca deste assunto. Ele disse em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O versículo 7 continua o raciocínio do versículo 6. Paulo diz assim: e a paz de Deus, digam comigo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Faça uma ligação de um versículo para o outro e você vai entender o seguinte: Paulo não está dizendo que quando você apresentar as suas petições, as suas súplicas, ele não está dizendo que todas as petições terão uma resposta positiva. Não é isso que ele diz aqui, não. O que ele diz é: se você apresentar as suas ansiedades, as suas petições, as suas orações com ações de graças, a paz de Deus,
que excede o entendimento. Olha o que é que vem para você. Você pode estar pedindo qualquer outra coisa, mas você recebe a paz que excede todo o entendimento. E essa paz, ela guarda o seu coração e também a sua mente em Cristo Jesus. Você está vendo por que é que vale a pena orar? Porque a oração tem o poder de alterar as coisas dentro de você. Porque a oração é um dever cristão. Não é uma solicitação. Não é uma sugestão. É um dever. Quem ora, quem se aproxima de Deus em oração, recebe a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardando o seu coração e a sua mente. Aleluia. Pastor, então quer dizer que se eu orar as coisas vão mudar apenas dentro de mim? Não. Vão começar a mudar dentro de você. E toda petição que estiver em acordo com a vontade de Deus será respondida no tempo determinado. Foi Jesus quem garantiu isso. O Senhor disse que nós deveríamos pedir e dar-se-vos-á. Ele disse que deveríamos buscai e achareis. Ele disse que deveríamos batei e abre-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á a porta. Tudo que pedirdes em oração, disse o Senhor Jesus, crendo, recebereis. Assuma um compromisso com Deus de orar. A oração em casa, a oração da porta fechada. Mas a oração também nos trabalhos de oração da igreja. Há pessoas que podem estar aqui no matutino. Há pessoas que podem estar aqui na consagração a partir das 8 horas. Há outros que estão e podem estar aqui ao meio-dia no Poço de Jacó. Há aqueles que podem estar no ciclo de oração na quinta-feira a partir das 14h30. E se você pode estar, então, o que é que está ocupando o seu tempo para você não vir? Há uma batalha espiritual para que você não aprenda a orar. Para que você não adquira o hábito de orar como tinha o profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, voltada para a direção de Jerusalém. E sabe qual foi o resultado disso? Ninguém prevalecia contra Daniel. Mesmo quando prepararam uma cova com leões. E ele foi jogado lá, porque vivia uma vida de oração. Os leões não o devoraram. Saiu de lá ileso. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele. Deus está querendo que nós sejamos homens, mulheres, crentes, jovens, crianças, adolescentes, adultos, idosos, que tenham
a disciplina da oração. Que orem, não apenas porque precisam de coisas, mas porque precisam de Deus. Porque se sentem amparados, refugiados na presença do Senhor. Porque quando se prostram diante de Deus, a angústia da alma desaparece como um vapor quando se coloca diante do Criador. Ore mais. Você pode orar mais. E Tiago disse: ore pedindo sabedoria. Em segundo lugar, peça a sabedoria. Digam comigo, porque a sabedoria rompe um ciclo de incredulidade. Ele disse: peça com fé, em nada duvidando. E ele demonstra uma ilustração interessante. Ele diz: o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Como as ondas do mar se movem? Pela força do vento. Elas são capazes de subir a alturas enormes, mas ao mesmo tempo não se sustentam lá em cima, elas caem num ciclo tão rápido. E quando você ainda está pensando na altura que ela assumiu, ela já desceu ao nível mais baixo. Não existe um controle estático das ondas. Elas sobem e descem e podem assumir uma postura lateral, porque ela não tem controle sobre o que está acontecendo. Ela é controlada pelas circunstâncias. Algumas pessoas cujas vidas são controladas pelas circunstâncias. E elas não conseguem um nível de amadurecimento espiritual. São como ondas. No dia em que há muita fé, andam por cima das águas. Mas quando prestam atenção no que está à sua volta e não em quem está à sua frente, começam a se afundar. Quando você pensa que aquela pessoa vai muito longe, ela já recuou. Ela não consegue ser constante. Está sempre sendo levado. E Tiago diz: o que duvida é semelhante a essa onda impelida, agitada pelo vento. E essa é uma situação que nos leva a uma reflexão. Nós vivemos pela fé. A palavra nos diz, na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. No capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo revela uma geração inteira perdida por causa da incredulidade. A geração do deserto se perdeu porque viviam como estas ondas. Eram capazes de fazer uma festa quando recebiam os milagres. Mas eram capazes de levantar uma grande murmuração quando se viam encurralados pelos problemas. Será que a sua vida espiritual não é exatamente assim? Quando há coisas que te levam a grandes emoções, você se torna o crente mais crente.
Mas quando se verem em um aperto, num sofrimento, numa cara feia na igreja, quando escuta um comentário que alguém fez e você não gostou, quando as coisas não acontecem da forma que você imaginava que deveria acontecer, você recua, você se obstrui, responsabiliza os outros e não consegue identificar que o grande problema é a sua falta de fé. É a sua fé que não amadureceu. É um ciclo de incredulidade que te faz se distanciar de Deus, não crer nas promessas de Deus, desconfiar dos planos, dos projetos e até das intenções de Deus a seu respeito. Se você quer pedir sabedoria, quer tornar-se sábio, você precisa romper com este ciclo de incredulidade. Há algumas cidades que a palavra de Deus nos diz que Jesus não pôde fazer ali muitos sinais por causa da incredulidade deles. Há algumas coisas que não acontecem na sua vida por causa da sua incredulidade. O homem que trouxe aquele jovem lunático aos discípulos para que fosse liberto de uma possessão maligna, ao aproximar-se de Jesus, disse: se tu podes fazer alguma coisa, faz. E Jesus olhou para ele e disse: se tu podes crer, se você pode crer, não é se o Senhor podia fazer, é se ele pudesse crer. E ele recua para dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. Até ser confrontado por Jesus, ele colocava toda a culpa nos discípulos, que não conseguiram resolver. Em determinado momento, no próprio Senhor, se o Senhor pode. Mas uma vez confrontado por Jesus, ele disse: me ajude. Me ajude. E Deus quer ajudar você a vencer a incredulidade. O Senhor sabe tratar perfeitamente as áreas da nossa vida que precisam de tratamento. Pastor, o senhor pode me explicar a razão dessa incredulidade? Por que é que eu duvido tanto? Por que é que eu sou tão inconstante? Porque você ainda não se rendeu totalmente. Porque você não mergulhou no conhecimento de Deus como deveria mergulhar. Porque você ainda não experimentou um quebrantamento pleno. Quando isso acontecer, você sai dessa condição aqui, de inconstante, de coração dobre. Tiago disse: não suponha esse homem, que homem? O incrédulo que está sempre duvidando, que quando parece que vai, está sempre recuando. Tiago disse: não pense que essa pessoa vai alcançar do Senhor alguma coisa. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde há crentes que acreditam mais em simpatias evangélicas do que na palavra de Deus. Pastor, como é que isso é possível? Se alguém chegar para você e disser: coloque um X na porta da sua casa e faça uma campanha todos os dias de joelhos na frente do X, e você não conhece Bíblia, você é essa pessoa de coração dobre, de ânimo dobre, você não tem a fundamentação correta das Escrituras,
Você acha que o que resolve os problemas são as campanhas, as coisas extraordinárias. Aí então você vai lá diante do X na porta e se ajoelha 7 vezes. Porque pensa que isso vai resolver os problemas da sua vida. Se mandarem você amarrar as 2 meias que você tem. Eu já ouvi simpatias evangélicas de amarrar calcinha e cueca do marido e da esposa para abençoar o casamento. Sem contar as compras de peixes, de meias, de rosas e coisas afins. E alguém me diz, pastor, é porque a fé precisa ser materializada. Não, os crentes é que precisam deixar de ser materialistas. Essa conversa de materialização da fé é uma forma de esconder o materialismo existente no coração de algumas pessoas, que estão mais desejosas pelas mãos de Deus para dar um presente do que em buscar a face do Senhor. Isso é tão sério que quando estas pessoas chegam na igreja e elas passam um tempo e não recebem o que procuram, já começam a se sentir desconfortáveis. Eu estou na igreja há 1 ano e ainda estou desempregado. Eu estou na igreja há 2 anos e ainda não casei, para os solteiros. Eu estou na igreja há tanto tempo e ainda não comprei um carro. Meu irmão, isso aqui é a igreja. Não é o show do milhão, não. Aqui é o pronto-socorro de Deus. É a casa de saúde espiritual. Nós aqui não reforçamos o materialismo e a ganância. Nós estimulamos as pessoas a conhecer a Deus. Porque se você conhecer ao Senhor, você descobrir a relação de dependência que você tem com a oração, com a busca pela presença de Deus. Se você vencer a incredulidade e deixar de acreditar nestas besteiras para acreditar na palavra de Deus, você vai alcançar o favor do Senhor na sua vida. A graça de Deus em sua vida. E vai descobrir em terceiro lugar uma sabedoria que todos nós precisamos ter. Digam comigo, a sabedoria do contentamento. Leiam, por favor, o que diz o versículo de número 9. Tiago 1:9. Podem ler, por favor. Versículo 10, podem ler também. Por que eu devo pedir sabedoria? Porque ela revela a dependência que eu tenho de Deus em oração. Porque ela rompe o ciclo da incredulidade. E porque ela ensina a sabedoria do contentamento. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a capacidade de estar contente, de estar satisfeito. Abram, por favor, a Bíblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4.
versículo de número 11. Nos diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Digam comigo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, todos: tudo posso naquele que me fortalece. Sabedoria do contentamento, é isso aqui que Paulo está mostrando. Tiago citou na sua carta. E Paulo fez referência na carta aos Filipenses. Há pessoas que elas não conseguem viver contentes com o que têm. Estão sempre reclamando. E Paulo diz aqui que o problema não é ter muito ou ter pouco. É saber se portar em todas as situações. Quando você tem pouco, agradeça pelo pouco que tem. Porque alguém, em algum lugar, não tem nada. E o pouco que você tem diante do que alguém não tem, revela-se muito. Que mania nós temos de nos compararmos com os que têm mais, com o fim de justificar uma murmuração, de reclamar. Às vezes se reclama até no relacionamento a dois. Se reclama tanto do que você não tem em casa que esquece do que tem. Às vezes no relacionamento com os filhos. Há pessoas que ganham, entre aspas, tanto tempo elogiando os filhos dos outros. E esquece das virtudes que tem os seus em casa. Às vezes se dá até com os pais, os filhos em relação aos pais, que só conseguem ver os defeitos e nunca as virtudes. Desde os relacionamentos até as coisas. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já tive a oportunidade de visitar pessoas em estado terminal de um câncer. E fui para levar uma palavra de ânimo. Quando cheguei lá, descobri que quem precisava da palavra de ânimo era eu. Porque ao invés de encontrar alguém derrotado por uma doença, encontrei pessoas mais animadas do que eu estava. Como alguém consegue esse nível de contentamento quando a vida espiritual está bem com Deus? Nós precisamos aprender a viver contente com o que temos. Paulo disse: eu aprendi a viver na escassez. Eu estou contente tendo pouco. Eu sei viver em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. As duas coisas. Tem gente que não sabe nenhuma das duas. Dos exemplos que Paulo cita aqui. Ele cita que sabe estar humilhado. Tem gente que quando é humilhado,
Ela não sabe se calar. Ele não sabe desviar o foco ou reconstruir aquilo que foi destruído. A pessoa quer fazer um espetáculo, quer chamar a atenção. Há um orgulho tão grande que não sabe agir quando está humilhado. E há pessoas que têm o mesmo orgulho quando é honrado. Também não sabe ser honrado. Acha que está sendo honrado para pisar em cima dos outros. Paulo disse, eu aprendi as duas coisas. Quando me humilham, eu sei como ficar quando estou sendo humilhado. Eu também sei me portar quando estou sendo honrado. Eu tenho experiência tanto da fartura como de fome. Da abundância como da escassez. Ou da escassez. Eu posso tudo. Você está entendendo o que é o tudo que ele pode? Está conseguindo entender o que é? Tem gente que usa esse versículo aqui de forma isolada. Irmão, é porque eu posso tudo, está escrito na Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Desde a infância até a fase adulta, nós precisamos entender que não podemos tudo. Nós não podemos tudo. A gente não pode falar tudo que pensa. A gente não pode fazer tudo que quer. Não é assim. Na vida espiritual também. O que Paulo está dizendo é, eu posso passar por qualquer situação. Tudo posso. Eu passo por qualquer uma dessas situações. Mas não é porque eu sou o cara, não. É porque tem alguém que me fortalece. É naquele que me fortalece. O irmão de condição humilde, disse Tiago, glorie-se na sua exaltação. Tiago não fortalece nenhum complexo de inferioridade. Algumas pessoas, se pudessem reescrever esse versículo, fortaleceriam complexos. O irmão de condição humilde viva dizendo que é o último da igreja, que é o menor de todos. Não foi isso que Tiago disse, não. Porque ninguém aqui é menor porque tem menos dinheiro. É menor porque tem menos recursos. O irmão de condição humilde mostre para todo mundo que tem raiva de quem tem mais. Não é isso que Tiago diz, não. Ele disse, glorie-se na sua exaltação. Você continua sendo humilde, ou tendo pouco, mas você foi exaltado. Deus não considerou isso para exaltar você. Ele te deu riquezas espirituais tão profundas que milionários não conseguem comprar. Tiago está dizendo, não fique focando no que você não tem. Não, porque eu sou assim, eu sou pobre, eu não tenho roupa para ir para a igreja, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, glorie-se na sua exaltação. Meu irmão, eu posso não ter nada, mas eu vou, porque o que Deus fez por mim é tão grande. Deus me exaltou, que para mim é uma honra estar na presença dEle. Aleluia. Glorie-se na sua exaltação. Mas ele também diz acerca daqueles que têm mais: o rico também deve se gloriar, mas na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A sabedoria vence o orgulho. Por isso que você tem que pedir a Deus sabedoria para orar,
para crer, para viver contente e para vencer o orgulho. Tiago está dizendo, irmãos de maior condição, não se gloriem naquilo que vocês têm. Não pensem que são marcados com um X dos céus, e Deus disse, esse aqui é o que eu vou investir, e não tem outro igual. Pense isso não. Pensem na insignificância. Pensar na insignificância é pensar assim, eu não mereço nada do que eu tenho. E o que me foi dado foi a misericórdia de Deus sobre mim. Isso aqui, tudo que me foi dado vai passar. Por isso eu não terei dificuldades de investir na obra, no reino, em pessoas, em usar o que recebi para a glória de Deus. Há um homem do Antigo Testamento cujo orgulho por pouco o impediu de receber uma grande bênção. Ao invés de gloriar-se da sua insignificância, ele gloriou-se no patamar que havia alcançado como general da Síria. Seu nome era Naamã. No segundo livro dos Reis, capítulo 5, dos versículos 10 a 15, Naamã conseguiu uma carta do rei da Síria e foi até a terra de Israel. Tudo isso porque ele ouviu o testemunho de uma cativa, um adolescente, que disse, tomara meu senhor estivesse em Israel, para que fosse curado da sua lepra. E ao chegar a Israel, o rei de Israel desesperou-se, rasgou as suas vestes, e entendeu que o que estava acontecendo era uma provocação para o início de uma guerra. Mas havia um homem de Deus ali. E o profeta Eliseu disse, manda trazer aqui esta comitiva, para que saibam que existe profeta em Israel. Mas quando a comitiva vinha a caminho, o orgulhoso Naamã, esperando ser recebido com pompas, Eliseu mandou um recado para ele. Não foi nem lá recebê-lo. Mandou um escravo, um moço, um servo, ir ao seu encontro e dizer, o meu senhor manda te dizer, mergulha 7 vezes nas águas do rio Jordão e você vai ser curado. O orgulho tomou conta daquele homem de tal forma que ele disse, eu pensei que ele vinha ao meu encontro, que ele ia me dar um tratamento especial, irmão Genival, ia estender a mão sobre mim, clamar o nome do seu Deus e eu seria curado. Ele queria o tratamento de uma estrela. Ele queria ser reconhecido por suas estrelas como general. O orgulho. O orgulho faz isso com as pessoas. Você quer medir o seu nível de orgulho? Você quer saber o quanto orgulhoso você está sendo? Há uma maneira bem prática de saber disso. Meça a capacidade que você tem de ficar indignado com pequenas coisas, de se sentir ofendido por qualquer coisa. Quanto mais facilmente você se ofende com as coisas, mais isso demonstra um nível de orgulho que você tem. Porque quando você se ofende com pequenas coisas, você está dizendo que merecia um tratamento muito melhor. Você está cobrando a existência de um tratamento superior. Vez por outra, eu entro em conflito comigo, dizendo a mim mesmo, por que é que você está ofendido com isso?
tratamento você queria receber? Quando eu começo a expor isso na minha natureza, eu percebo, estou tendo a oportunidade de vencer o orgulho. Se você se ofende com tudo, meu irmão, é porque você é orgulhoso. É orgulhoso para exigir um tratamento especial. É orgulhoso para não voltar atrás quando está errado, para não pedir perdão a ninguém. Aí tinha um servo sábio do lado de Naamã. Nós precisamos escolher as pessoas que andam perto de nós. A palavra diz que quando você anda com sábio, você se torna sábio. Era um servo, um escravo, mas era um homem sábio do lado dele. Tão sábio, que olha as palavras que ele escolheu. Meu pai. Se ele tem confrontado o general dizendo, deixa de besteira, homem. Vai tomar banho no Jordão. Ele tinha morrido ali mesmo. Que o orgulho de Naamã tinha crescido ainda mais. Quem é você para me tratar desse jeito? Mas o homem chegou dizendo, meu pai. Já quebrou ele. Aí ele escolheu as palavras. Se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer. Não, porque os rios de Damasco são melhor. Sim, mas se ele tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Aí ele parou. É verdade. Para aqui a comitiva. Eu vou obedecer a palavra do profeta. E foi lá 7 vezes. Mergulhou a primeira, a segunda, a terceira. Parece que a cada mergulho que ele dava, mas ele afogava o orgulho. Quando foi do 7º mergulho, a sua pele estava limpa. Naquele dia, Naamã gloriou-se da sua insignificância. E foi abençoado por Deus. Aleluia. Ninguém pode ser sábio e ao mesmo tempo orgulhoso. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.